Bom dia. De certa forma, nós hoje estamos vivendo consequências ou resultados de escolhas que nós fizemos. Escolhas, às vezes, simples. Por exemplo, hoje, quando você saiu de casa, ou antes de sair de casa, obviamente, você escolheu uma roupa para você vir para a igreja. E você está sofrendo as consequências disso agora. Se você pegou pouca roupa, talvez você esteja passando frio. Se você foi prevenido, você já sabe, se a noite foi gelada, aquele ginásio vai estar uma geladeira, você veio preparado, você está um pouco mais quentinho. Mas isso é uma consequência de uma escolha simples. Mas se você olhar para o seu casamento hoje, como ele está, o relacionamento com os seus filhos, o relacionamento com os seus pais, seu relacionamento com Deus, o seu trabalho, a sua carreira, a sua condição física e até a sua condição emocional. Obviamente tem a soberania de Deus nos conduzindo, inclusive as nossas decisões, mas a Bíblia nos chama a responsabilidade que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu tenho um quadro que eu herdei da minha tia-avó, chamado o quadro do caminho largo e o caminho estreito, ou os dois caminhos. É um quadro antigo. Eu gosto muito desse quadro. Lá em casa eu sou o único que gosta muito desse quadro, por isso ele está aqui no meu escritório. Ele é um quadro que foi feito em 1869, baseado no texto de Mateus, onde Jesus fala sobre o caminho, a porta estreita e a porta larga. Basicamente o quadro ele mostra esses dois caminhos, começando por essas duas portas. E era um quadro que era usado bastante na evangelização e no ensino sobre a vida cristã. Fiz isso um pouco com as minhas filhas. E ontem, conversando com a Laila sobre esse quadro, ela dizia que ela tinha medo desse quadro também. Mas enfim, é legal, gente. Se fosse você, dava uma olhada depois no quadro. Ele tem várias cenas interessantes em cada caminho. Tem algumas cenas com algumas bases bíblicas para explicar. Algumas curiosas. Tem cassino. Hoje, talvez, mais atualizados seriam as betes. Tem o teatro como profanação do domingo. Interessante, mostrando quando nós escolhemos estar no entretenimento, em passeios, em vez de valorizar esse tempo como igreja, salão de baile, enfim, assalto, agressão a animais, bebidas, e enfim. E no caminho estreito, a porta estreita começa com Cristo ali no começo, e as pessoas bebendo da fonte da água que jorra de Cristo Jesus. A escola bíblica dominical, enfim, outras cenas interessantes. Depois você dá uma pesquisada na internet, você conhece um pouco melhor esse quadro. Mas esse quadro nos lembra que constantemente nós estamos escolhendo, nós estamos decidindo em qual caminho nós vamos trilhar. O caminho da obediência a Deus, que conduz à vida, que promove a vida, ou o caminho do pecado, que traz a morte. E por mais que essa dinâmica é muito simples de entender, a gente está constantemente escolhendo, para nós é difícil, porque a gente quer escolher o caminho da vida, mas nos pegamos muitas vezes tomando decisões contra a palavra de Deus e caminhando nesse caminho que produz a morte na nossa vida. E por morte são as consequências do pecado. Consequências que tomamos sobre a nossa própria vida, sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso relacionamento com Deus. Mas esse texto ele traz esperança, porque nesse texto nós vamos ver que a conversão e a provisão de Deus tornam possível escolhermos a vida. É um texto que vai mostrar como Deus age para que nós tenhamos condições de fazer boas escolhas, boas decisões na nossa vida, porque Ele agiu na nossa vida. Nós vamos estudar isso em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, nós estamos terminando o livro de Deuteronômio, que é fantástico. Um livro dito por muitos como o preferido de Jesus, o que ele mais citou no seu tempo aqui na terra. E basicamente o livro de Deuteronômio é Moisés
ou Deus através de Moisés, relembrando o acordo, a aliança que ele fez com o seu povo. O povo está entrando numa terra, Deus está dando uma terra para eles vão formar uma nação ali, e Deus está falando para eles o que é necessário para eles permanecerem na terra, para eles serem abençoados, para eles serem prósperos na terra. E basicamente é isso, vocês obedecem, vocês são abençoados, prósperos, vão ficar firmes na terra, vocês desobedecem, vocês vão sofrer as consequências disso, vocês vão ser expulsos dessa terra. O que é preciso então para viver a vida verdadeira, a vida abundante, a vida que vale a pena ser vivida como povo de Deus? O texto começa mostrando assim, capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 1. Diz assim: quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações, para onde o Senhor, seu Deus, os lançar. E eu quero já parar aqui nesse primeiro versículo, porque Deus está falando assim, quando essas coisas vierem sobre vocês, quais coisas? O que Ele está falando basicamente no livro inteiro, a bênção e a maldição que foram colocadas diante de vocês. Obedeçam e vocês são abençoados. Desobedeçam e vocês serão amaldiçoados. Então, quando tudo isso acontecer, vocês experimentarem a bênção e a maldição, mas principalmente, ele diz aqui, se vocês se lembrarem delas, entre todas as nações para onde o Senhor, seu Deus, os lançar. Espera aí. Deus disse que se eles obedecessem, eles permaneceriam na terra que Deus estava dando. Mas, se eles desobedecessem, eles seriam espalhados entre todas as nações. Então, quando Deus diz através de Moisés aqui, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor Deus lançar, o que Deus está dizendo aqui basicamente é, gente, quando vocês desobedecerem isso aqui, e vocês vão desobedecer, e estiverem sofrendo as consequências da desobediência, espalhados entre outras nações, e lembrarem do que eu falei. Então, o que é interessante nesse texto, ele mostra que Deus não se surpreende com o pecado do homem. A desobediência do homem não surpreende a Deus. É um pouco diferente do que é falado aí, Deus não tem grandes expectativas sobre nós. O Salmo 103, o salmista diz, Deus sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. E é um salmo que vai exaltar principalmente a graça de Deus. Mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo do nosso potencial para pecar e da nossa decisão de pecar, Ele derrama a sua graça sobre nós. Ou seja, Ele nos ama, Ele continua investindo na nossa vida, Ele continua nos transformando por sua graça. Então, Ele sabe que o seu povo vai pecar e sofrer as consequências, o texto está dizendo. Então, Ele já os orienta, quando vocês pecarem e vocês estiverem sofrendo as consequências, estiverem lá longe, nas outras nações espalhados, porque foram expulsos da sua terra, lembrem das minhas palavras. E aqui a gente vai entender um pouco melhor como é um processo de arrependimento. O primeiro passo num arrependimento é lembrar da palavra de Deus, lembrar o que Ele disse. Então ele continua no versículo 2. Então, quando lembrarem e voltarem para o Senhor, o seu Deus, você e seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje lhes ordeno. Então, quando o povo desobedecesse, estivesse sofrendo as consequências do pecado ali, literalmente sofrendo, e lembrarem, puxa, o que Deus falou, e aí, então dá o próximo passo, que é se voltar ao Senhor. Voltar ao Senhor, o seu Deus. Toda a sua família, você e seus filhos, vocês e a próxima geração, se voltarem ao Senhor, e assim, de todo o coração e de toda a alma. Por quê? Porque às vezes a gente confunde arrependimento com remorso, não é verdade? O remorso é ficar triste porque sofremos as consequências do pecado.
O remorso é essa tristeza pelas consequências, não pelo pecado. Já o arrependimento é a tristeza por causa do pecado. Percebe a diferença? Remorso, ele nos leva a agir. Para quê? Para a gente se livrar das consequências do pecado. Mas o arrependimento é buscar se livrar do pecado. O remorso, ele quer a Deus. Você pergunta, mas você quer a Deus? Não, eu quero Deus. Mas ele também quer o pecado. É a mente dividida, é o que a Bíblia chama de mente dividida. Ele quer a Deus, mas ele também quer o pecado. Ele quer a Deus, mas ele quer o mundo. O arrependimento é querer a Deus. E somente a Deus. Então, buscar de coração e alma é isso, é desejar a Deus. Então, o processo de um arrependimento é isso, é você voltar-se para Deus, desejar a Deus de coração e alma. Então, lembrar a palavra de Deus, desejar a Deus, e aí o próximo passo é darem ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje lhes ordeno, ou seja, obedecer. Fazer o que Deus manda. E aqui, esse passo aqui, geralmente, é o mais difícil da gente, porque a gente lembra da palavra de Deus, a gente deseja a Deus, mas a gente não quer obedecer a Deus. A gente não quer colocar em prática, nós não queremos pagar o preço da obediência. O preço da obediência, basicamente, é o seu próprio desejo. Então você olha o que Deus diz, a palavra de Deus diz que você deve pedir perdão. Mas você vai dizer que não consegue. A palavra de Deus diz que você tem que priorizar a Deus, mas você vai falar, não, mas na fase de vida que eu estou passando não dá. A palavra de Deus diz que você tem que amar o próximo, mas você fala, mas eu não quero me sentir um hipócrita. Enfim, a gente sabe o que deve ser feito, mas a gente não quer fazer o que deve ser feito, porque isso implica em sacrificar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, por isso que é difícil. Enfim, então sabe o que tem que fazer, mas não faz, não obedece a Deus. Por isso, não chega num arrependimento verdadeiro. Mas olha que fantástico, queridos, quando o povo der esses passos de lembrar, de buscar e obedecer, olha o versículo 3, então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Então, se o povo, quando tivesse pecado, se arrepender verdadeiramente, lembrando, buscando e obedecendo, Deus os trará de volta. Deus vai trazê-los das nações de longe de volta para a terra, ou seja, Ele vai livrá-los da maldição da desobediência. E vai trazê-los de volta para essa terra prometida que eles estão entrando. Olha o 4, que legal. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O que Moisés está dizendo aqui, não importa o quão longe eles tenham sido levados por causa da desobediência. A expressão aqui é literalmente os lugares mais distantes da terra. Tem tradução que diz lá, mesmo que seja na extremidade do céu. Deus os restaurará, trazendo de volta. O princípio aqui, o ensino, a verdade é, o pecado nunca nos levará tão longe que Deus não possa nos trazer de volta por sua graça e misericórdia. Isso é fantástico. Mesmo que o povo peque e seja levado tão longe, se eles se arrependerem, Deus os trará de volta. Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, um texto que eu gosto demais, ele diz, nele, em Cristo Jesus, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão, olha só, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da sua graça. O perdão do pecado é de acordo com as riquezas da graça de Deus. Por isso, nós nunca podemos dizer sobre nós mesmos, sobre outra pessoa, essa pessoa não tem mais jeito.
Porque isso seria desprezar o poder, a riqueza da graça de Deus. Deus, ele é infinitamente rico em graça, por isso não importa para onde você caminhou longe dele, se você se arrepender, ele te traz de volta. Isso é fantástico, gente. Enquanto há vida, há esperança. Não importa o que você fez, não importa o caminho que você está trilhando, se você se arrepender, Deus traz de volta. Versículo 5: o Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. Deus está falando aqui que quando o povo se arrepender, Ele vai trazer de volta e aí Ele vai abençoar o povo. A bênção aqui ela é mostrada através da multiplicação, da fertilidade do povo. Depois a gente vai ver da própria terra, dos animais. Mas Ele diz, os multiplicará mais do que aos seus pais. Ou seja, depois do arrependimento, Deus vai abençoar mais do que antes. É interessante porque na nossa justiça não funciona assim, não é? Você tem uma amizade, você tem um relacionamento muito legal com uma pessoa. Aí aquela pessoa pisa feio na bola com você, e aí você perdoa a pessoa, mas o que você diz lá? Mas não vai ser como antes, não é? Deus fala a mesma coisa. Mas o nosso não vai ser mais como antes, vai ser pior do que antes, porque agora eu não confio, vai demorar. Mas Deus diz, não vai ser como antes, vai ser melhor do que antes. Entende? O que esse texto está mostrando para nós sobre Deus? Que Deus é gracioso e misericordioso. Eu não sei você, mas às vezes eu tenho uma visão de um Deus bravo o tempo todo. Ah, Ricardo, não acredito, de novo. Rapaz, você não tem jeito. Você é pastor, rapaz, olha a sua vida. E você faz isso aí, e parece que o tempo todo, a gente nem olha para cima, né? Fala, Senhor, desculpa, me perdoa, porque Ele está com o dedo apontado para a gente. Mas não é o que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra um Deus misericordioso, um Deus que tem prazer em nos perdoar. Então lembra, primeiro, Deus não se decepciona com o seu pecado, porque Ele sabe que você é pecador. Ele se entristece, obviamente. Ele sente... Não tanto por estar decepcionado com a gente, mas porque Ele sabe que não existe vida fora dEle. Então, nós nos prejudicamos com o nosso próprio pecado. Mas o segundo, Ele tem prazer em nos perdoar, em nos restaurar. Tem uma cena fantástica com Moisés, lá em Êxodo. Eu não sei se você lembra quando Moisés diz, Senhor, eu quero que o Senhor mostre a sua glória. Aí, eu não sei você, mas eu fico imaginando alguma coisa. Vai mostrar a glória, imagino Moisés ali no monte e Deus fazendo coisas poderosíssimas. Explosões e, enfim, essas coisas mirabolantes. Como que Deus apresenta a sua glória para Moisés? Ele passa diante de Moisés e o próprio Deus diz, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, qual é a glória do Senhor, segundo o próprio Senhor? Não são explosões e coisas mirabolantes. A glória do Senhor, na perspectiva do próprio Senhor, é compaixão, misericórdia, paciência, amor, lealdade, fidelidade. Essa é a glória do Senhor. É manter o seu amor a milhares, é perdoar a maldade, a rebelião e o pecado. Essa é a glória do Senhor. Ele é justo. Ele castiga o pecado até a 3ª e 4ª geração, mas abençoa 1000 gerações. E o ponto dessas comparações de gerações é exatamente isso. Ele abençoa 1000 gerações e castiga 4 gerações.
Olha a comparação, 1000 versus 4. Ou seja, ele é extremamente bondoso, misericordioso. Ele tem prazer em abençoar. Louvado e exaltado seja o nosso Deus por sua graça, amor e misericórdia. Essa é a glória do Senhor. Ele demonstrou sua glória nessa parte da aliança com Israel. Mas a maior manifestação da glória do Senhor foi quando Ele nos perdoou através do horror da cruz, da morte de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus Ele derramou sua graça e misericórdia. Então, queridos, para experimentarmos a vida verdadeira, nós precisamos experimentar o arrependimento verdadeiro. Lembrar, buscar e obedecer a esse Deus que é misericordioso e bondoso. Mas é difícil fazer isso por nós mesmos. Por isso, o versículo 6 diz assim: o Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e toda a alma, para que vocês tenham vida. A circuncisão era uma marca no homem israelita, uma marca que mostrava que ele fazia parte do povo de Deus, mas era uma marca externa. Você poderia ser circuncidado, mas não agir como alguém do povo de Deus. Mas aqui Deus promete fazer essa marca internamente, no coração, a circuncisão do coração. É o que o Bima falou na semana passada, em Deuteronômio 29:4, quando ele diz: mas até o dia de hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Mas aqui Deus promete dar esse coração para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Deus promete capacitar o seu povo a obedecer. Isso só é possível através de uma mudança de coração. E somente uma mudança de coração pode trazer o verdadeiro arrependimento e transformação. Isso foi cumprido em Cristo Jesus. A morte e ressurreição de Jesus pelos nossos pecados e o Espírito Santo derramado sobre todo aquele que crê. Olha o que Paulo fala sobre isso lá em Romanos 8. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Queridos, a gente não consegue obedecer à lei, a gente não consegue obedecer o padrão por causa da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. Mas aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só podemos obedecer à vontade de Deus, à lei de Deus, por meio de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós recebemos o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo nós somos capacitados a obedecer. Queridos, nós só podemos experimentar a vida verdadeira, fazer a escolha correta, as escolhas corretas. Escolhemos o caminho da vida por meio da fé, do crer no Evangelho. O Evangelho é quem transforma corações. Em Cristo Jesus nós temos um coração para obedecer a Deus. Isso é interessante, por exemplo, pais. O que vai transformar a vida dos nossos filhos não são as nossas regras, não são os nossos castigos. As regras e castigos, eles são importantes. Mas são importantes, as regras e os castigos são importantes para mostrar aos nossos filhos que eles não conseguem obedecer. E quando eles entenderem isso, eles vão entender que eles precisam de Jesus para ter um coração obediente. Não fique frustrado pela desobediência do seu filho, enquanto ele não tem a Cristo. Pregue o Evangelho tanto quanto você repete as regras. Pregue o Evangelho tanto quanto você disciplina e castiga o seu filho. Foi interessante, Deus deu a graça, lá em casa, os 3 filhos, eles chegaram num ponto, e quando eles iam ser disciplinados, eles chorando, falaram: papai, eu não consigo obedecer.
E aí foi o ponto exato. É isso mesmo, filho. Por isso, você precisa de Jesus, porque Ele obedeceu. Ele obedeceu. E é Ele quem perdoa os nossos pecados. E é Jesus em nossa vida que nos capacita a obedecer. Por isso a importância de disciplinar os filhos. Pais que não disciplinam os seus filhos nunca vão entender que são pecadores, nunca vão entender a necessidade de um Salvador, e vão continuar vivendo para si mesmos, para a destruição das próprias vidas e de suas famílias. E se é o seu caso, você está vivendo isso em casa, lembre-se do que Deus diz sobre criação de filhos. Busquem ao Senhor de todo o coração e alma e obedeça o que Ele diz sobre o nosso papel como pais. Da mesma forma, quando você for ajudar alguém, lembre-se, enquanto ele não tem a Cristo, é impossível que ele seja transformado. É por isso que terapias, filosofia de autoajuda não funcionam de forma definitiva e profunda, porque não transformam o coração. Somente a transformação feita por Deus, por meio da fé em Cristo, pode nos capacitar a obedecer a Deus e viver a vida verdadeira. Por isso, na minha luta contra o pecado, eu preciso lembrar da palavra de Deus, preciso buscá-lo de todo o coração, obedecê-lo, lembrando que Ele me capacitou em Cristo Jesus e assim viver a vida verdadeira. Olha só, versículo 7. O Senhor, seu Deus, porá todas essas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. Quando o povo se arrepender, Deus vai abençoar o povo e agora vai pegar aquela maldição da desobediência e vai colocar sobre o inimigo do povo. Isso funcionou literalmente em Israel. Edom, Moabe, Amon, Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, até Roma foram amaldiçoadas como cumprimento dessa aliança. Mas hoje quem são os inimigos? Não são os comunistas, marxistas, capitalistas, flamenguistas, muçulmanos, ateus, não. Os inimigos do povo de Deus é o diabo, os seus anjos, o pecado e a morte. O fim deles já está decretado em Cristo Jesus. Então ele diz, versículo 9, de novo vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. Mais uma vez, eles vão voltar a obedecer, e como resultado do arrependimento da obra de Deus no seu povo. Versículo 9. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto da terra, e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhe fazer o bem, como se alegrou nos pais de vocês. Percebe que ele repete, as bênçãos, a abundância em tudo, o fruto do ventre, dos animais, da terra. Isso é importante, principalmente no contexto que eles viviam, porque ali todas as nações em volta de Israel, inclusive as nações que habitavam na terra onde Deus ia dar, eles buscavam essa fertilidade, essa capacidade de se reproduzir no Deus Baal. O Deus Baal era o Deus da fertilidade. E eles seriam e foram tentados, e de fato caíram muitas vezes na adoração a Baal. Mas quem dá a bênção? Não é Baal, é Deus. E basicamente a nossa idolatria hoje é a mesma coisa, a gente busca em outros aquilo que é Deus quem dá. Nós buscamos no mundo aquilo que Deus nos dá. Então a nossa realização, a nossa identidade, o nosso sustento, a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa satisfação, às vezes nós buscamos em outras coisas, no trabalho, namoro, amizade, família, entretenimento, comida, vícios. Algumas dessas coisas são pecados por si mesmas, outras coisas não são pecados por si mesmas, são coisas boas. Mas elas só são boas quando vividas para Deus, dependendo de Deus e não dessas coisas. Basicamente o pecado é isso. É buscar fora de Deus e da vontade de Deus aquilo que só Deus pode dar. Então quando nós nos arrependemos e voltamos para Ele, voltamos a experimentar essas bênçãos, a verdadeira vida que Ele nos dá. Olha o versículo 10.
e se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Percebe? Eu não sei se você reparou, mas ele começou trazendo algumas verdades e ele repetiu essas verdades. É porque a forma como o texto foi montado é muito, muito bonito, a gente chama de quiasma. Ela é uma estrutura que começa com uma ideia e vai progredindo. Quando ele chega na ideia central, ele volta repetindo as ideias de forma inversa. A ênfase que ele quer dar fica no meio dessa estrutura. Então nós vimos no versículo 2, o povo voltar a Deus de todo o coração e alma e obedecer. Do 3 ao 5 nós vemos as bênçãos abundantes que Deus dá. E aí no 6, Deus dará um coração para obedecer. E aí no 7 ao 9 ele fala de novo das bênçãos abundantes. E o 10 fala sobre eles voltarem a Deus de todo o coração e alma e obedecer. Então o foco dessa passagem é a obra de Deus no coração do seu povo, nos mostrando que só é possível buscar a Deus de todo o coração e obedecê-lo, para experimentar a vida verdadeira, as bênçãos abundantes, porque Deus nos dá um coração para isso. Deus trabalha a conversão no nosso coração. Então há esperança, porque é Deus quem realiza a sua obra em nós. Mas é muito difícil alcançar isso, é muito difícil experimentar isso na nossa vida, é o que ele diz no próxima passagem. Versículo 11. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que tenham de dizer, quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que cumpramos. Nem está do outro lado do mar, para que tenham que dizer, quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que cumpramos? Pois essa palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. O que Deus está falando aqui para o povo, gente, cuidado. A nossa tendência vai ser pensar que a palavra de Deus, a vontade de Deus está inacessível. É um mistério para nós. Não. A vontade de Deus não é um mistério que só alguns capacitados podem ter acesso. Não precisa de ninguém para subir até o céu para trazê-lo. Não tem ninguém que precisa atravessar o mar para trazê-lo. Deus torna a sua vontade acessível. Ele não é um Deus misterioso. A gente às vezes segue essa cultura do Deus misterioso. Precisa descobrir qual é a vontade de Deus. Já pensou nisso? Não? Rapaz, se eu errar em algum ponto da minha vida, escolher algo que está fora da vontade de Deus, a minha vida vai ser uma desgraça. Deus seria mau se Ele fizesse isso. Ele traçou uma linha. E você precisa descobrir qual é. Ai de você se você não descobrir. Sua vida vai ser uma infelicidade. Não, Deus não é assim. Ele revelou a sua vontade ao seu povo. E para nós, está aqui. A questão é muitas vezes que a gente não gosta muito da vontade de Deus. A gente quer outras coisas. Então não trate a palavra de Deus, a vontade de Deus como um mistério distante. Só pastores, teólogos, os super espirituais é que conseguem entender e praticar. Na maioria das vezes não sabemos porque nós não buscamos. Nós não lemos a palavra de Deus. Talvez alguns aqui têm décadas de cristão e não conhecem a Bíblia como deveriam conhecer. Conhecer a Bíblia toda. Décadas, eu acho que é capaz de a gente conhecer a Bíblia toda. Porque nós não priorizamos. A gente nunca tem tempo de qualidade para estudar a Bíblia. É sempre corrido. Tem muita coisa. Afinal, o que vai ser minha vida se eu não ficar 3 horas passando pelas mídias sociais? Nós não valorizamos, nós não dedicamos tempo e nem recurso para estudar a palavra de Deus. Não investimos em livros, cursos online, cursos na igreja. A vontade de Deus está acessível para conhecermos. E também não podemos colocar a vontade de Deus como algo misticamente impossível. Não obedeço porque é uma espiritualidade inalcançável.
Deus diz para o seu povo, ela está na sua boca e em seu coração. É interessante porque a gente faz coisas, até o não crente, às vezes faz coisas que ele sabe que Deus não se agrada. Já parou para pensar, porque aquela pessoa que você convida para vir na igreja, ele fala, não, na hora certa eu vou, quem sabe um dia. Por que ele não quer vir na igreja? Porque ele sabe que ele vai chegar na igreja, ele vai conhecer a palavra de Deus, ele vai saber que ele vai ter que mudar a vida dele, porque ele está vivendo uma vida que não agrada a Deus. Então nós conhecemos a vontade de Deus. Mas o mais legal é como Paulo aplica esse texto. A gente leu no começo do culto lá, em Romanos 10, Paulo diz assim, ora Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Está lá em Levítico. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte, não pergunte em seu coração quem subirá ao céu. E olha só, ele aplica isso a Cristo. Isso é, para trazer Cristo lá do alto. Ou quem descerá ao abismo, isso é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isso é, a palavra de fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ou seja, Cristo está acessível a todos. É crer na sua morte e ressurreição, e crendo na sua morte e ressurreição, o seu coração é transformado, a sua vida é transformada, e você é capacitado no Espírito Santo a obedecer à vontade de Deus. Então não olhe para Deus como alguém que é impossível de agradar. Em Cristo Jesus somos justificados, aceitos por Deus. Não é algo mais impossível. Em Cristo agora nós temos tudo o que precisamos para obedecer a Deus. Estamos lutando, falhamos, mas nos arrependemos e buscamos a obediência. Então, uma vez que Deus providencia tudo isso a nós, então nós somos capazes hoje, em Cristo Jesus, de escolhermos a vida. Olha como ele termina essa passagem. Versículo 15. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que, certamente, perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra, na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Uma vez que Deus proporciona, então, condições para nós tomarmos escolhas certas, agora é uma decisão constante. O povo deve escolher a vida, obedecendo a Deus. Nós tomamos essa decisão de forma constante. A todo momento nós estamos decidindo, vamos seguir o caminho de Deus ou vou seguir o meu próprio caminho? Hoje cedo nós decidimos, vamos cultuar a Deus como Deus quer, na igreja, ou vamos ficar em casa? E aí quando você chegou aqui na igreja, sua atitude é uma decisão, vou ficar aqui na minha, ou vou me envolver, investir intencionalmente, profundamente, com as pessoas ao meu lado. Daqui a pouco a gente vai lá para o sol, esquentar. Vou ficar só entre os meus amigos, ou vou investir nos visitantes, em pessoas que talvez eu não conheço direito. E constantemente, o tempo todo, decidindo a vontade de Deus ou a minha vontade, a vontade de Deus ou a minha vontade.
Mesmo as decisões mais ordinárias me conduzem no caminho da vida ou da morte. Decisões que têm a ver sobre o nosso amor. Ele diz escolher o caminho da vida e amar a Deus. Então, constantemente eu estou escolhendo amar a Deus ou a mim mesmo. Amem o Senhor, Moisés diz. Ricardo, como eu sei se eu amo? Obedecendo a sua palavra. Jesus, ele falou isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não coloque a responsabilidade das suas decisões em outros. Não coloque a responsabilidade da sua decisão nas circunstâncias. A decisão é sua. Moisés diz, hoje toma o céu e a terra por testemunhas. É interessante que ele pegou duas testemunhas constantes. Hoje estamos aqui na terra, debaixo do céu. E eles são testemunhas de que a decisão está diante de nós. Vida e morte, bênção e maldição. Você vive hoje os resultados das suas decisões. Quais serão os resultados amanhã? Sobre sua vida com Deus, sobre o seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, a sua escola, o seu trabalho, aqui na igreja. Depende do que você vai decidir hoje. Hoje. Veja quantas vezes ele repete hoje nesse trecho. Não adia a decisão, é hoje. Adiar a decisão já é uma decisão. É decidir pela morte, pela maldição. Decida hoje por Deus, por Cristo, pela vida. Porque Ele já nos deu condições, dando Cristo e Sua palavra. A conversão e a provisão de Deus tornam possível escolhermos a vida que Ele nos ajude.